Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Olá, dicotômicos! Como vocês estão? Começa agora mais um episódio do maravilhoso Dicotomia Podcast, o seu podcast de RI para quem não quer saber de RI, mas também para quem quer. Eu sou Rafaela Araújo e nesse episódio estou com as minhas maravilhosas amigas internacionalistas, Maria Milena e Paula Renata. Se apresentem, amigas. Olá, pessoal. Maria Milena aqui. Como é que vocês estão? Oi, gente, mais uma vez, Paula aqui no episódio, tudo bom? E como vocês já viram pelo título, no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto bem sério, falar um pouquinho sobre a guerra no norte da Etiópia. Uma guerra que não está muito em mídia, mas é muito brutal, e a gente vai trazer assim um geral do que está acontecendo nessa região, para você também ficar por dentro. Vamos começar, né, galera, com um geral, né? Uma apresentação do que está realmente acontecendo lá. Falar um pouquinho dos aspectos gerais. Acho que Paula Renata pode situar a gente melhor aí nesse conflito. Então, para explicar do começo. Em novembro de 2020, um conflito armado foi iniciado na região do Tigré, ou Tigray, como vocês podem achar na internet, que é uma região que fica no norte da Etiópia. E esse conflito armado foi iniciado entre as forças do governo federal do país e membros de um grupo chamado Frente Popular de Libertação do Tigré, a FPLT. Naquele mês, novembro de 2020, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed ordenou uma ofensiva militar na região norte de Tigré e prometeu que o conflito seria resolvido rapidamente, o que não aconteceu. Um ponto importante de ser citado é que a região é assim chamada por ser ocupada pela etnia Tigré. 2 anos depois, em novembro de 2022, os dois lados negociaram um cessar-fogo que foi recebido com surpresa pela comunidade internacional. O acordo de paz incluía, por exemplo, a entrega das armas pertencentes às tropas do Tigré ao exército etíope. No entanto, apesar da amenização do conflito, não podemos deixar de lembrar e de destacar que ele foi marcado por bastante violência e por uma situação chocante em que não havia eletricidade, água, em que havia risco de fome generalizada entre a população e a ajuda humanitária tinha sido bloqueada. Algo curioso de se perceber, como apontado pela RFI, é que a guerra da Etiópia começou antes da invasão da Ucrânia. Você sabia disso? Mas não chamou tanta atenção do Ocidente, mesmo chegando a ser considerada um dos piores desastres humanitários recentes do mundo. Mas quais foram as causas dessa guerra? O conflito se iniciou após meses de controvérsia política entre o governo federal etíope, liderado pelo Partido da Prosperidade, do primeiro-ministro Abiy Ahmed, e o governo da região do Tigré, o TPFL ou FLPT, dependendo da sigla em inglês ou em português. A controvérsia política iniciou com o adiamento das eleições por parte do governo etíope, em que o governo da região de Tigré considerou tal adiamento uma ameaça ao seu direito de autodeterminação. Em novembro de 2020, o primeiro-ministro etíope enviou tropas para a região do Tigré, acusando o governo local de atacar uma base militar federal. O primeiro-ministro do Tigré defendeu que o motivo da retaliação bélica do governo federal foi punir a província por ter organizado sua própria eleição para o parlamento local, ainda em setembro, o que teria desafiado diretamente a ordem de adiamento das eleições em virtude do risco pandêmico do Conselho Eleitoral e do governo central. Além dessas duas forças citadas, também é importante destacar o papel da Eritreia nesse conflito. Segundo a matéria do DW, a Eritreia estava envolvida na crise do Tigré, na Etiópia, desde o primeiro dia, já que o mandatário do país, da Eritreia, tinha sua própria agenda e seus próprios interesses na luta contra a Frente de Libertação do Povo Tigré, e por isso se juntou ao governo federal da Etiópia contra esse grupo. Algo interessante de se pontuar
é que apesar de os líderes da Etiópia e da Eritreia terem se juntado nesse conflito, os dois governos não têm um histórico muito amigável. Acho que alguma das meninas pode explicar isso para você melhor. Isso porque, falando rapidamente, dando essa introdução, os dois países têm uma longa e problemática história de conflito. No entanto, ao mesmo tempo, o governo da Eritreia é um inimigo histórico da Frente de Libertação do Povo Tigré, por conta de questões territoriais, havendo até disputas territoriais prévias pendentes até hoje, como aquela que envolve a cidade de Badme, já que vale destacar que a região do Tigré faz fronteira com a Eritreia. É mais ou menos aquela ideia do o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Agora que você já tem um panorama básico do que foi o conflito, está na hora de você entender um pouco mais sobre quais são e quem são os atores envolvidos nessa guerra, nesse conflito. Então, pessoal, para a gente entender melhor esse conflito, como o Paulo acabou de nos explicar, é importante que a gente conheça alguns atores chaves que protagonizaram, né, esse conflito. O primeiro deles é o Abiy Ahmed. O Abiy Ahmed, ele nasceu em uma família muito pobre em Zona Jima, no sul da Etiópia, no ano de 1976. Ele é filho de pai muçulmano Oromo e mãe cristã Amhara. O Ahmed Ali é um engenheiro militar, presidente do Partido Democrata Oromo na Etiópia, e participou da Assembleia Parlamentar e do Ministério da Ciência e Tecnologia, além de ter a sua formação ligada à inteligência do exército etíope. Em meio aos protestos que derrubaram a ditadura do Haile Mariam Desalegn, o Ahmed Ali ele aumentou a sua influência política e assumiu o governo do país com uma promessa de melhorias. Em abril de 2018, o Abiy Ahmed assumiu o cargo de primeiro-ministro da Etiópia. O país vinha sido devastado por um conflito prolongado com seu vizinho, a Eritreia, como Paula tinha mencionado, e esse conflito ele se dava em relação a uma área de fronteira que era disputada. Aqui, a atuação do Abiy Ahmed foi muito importante. Depois que ele chegou ao poder, ele agiu logo para normalizar as relações com a Eritreia, aceitando em parte a decisão para a formação de uma comissão internacional que definisse as fronteiras entre os dois estados. Anos antes, em 2002, uma comissão internacional de arbitragem decidiu a favor da Eritreia, mas o governo etíope tinha se recusado, a aceitar a decisão. E aí, 16 anos depois desse conflito entre os dois países, o Abiy Ahmed quebrou esse impasse e aceitou a decisão. Em setembro de 2018, ele e o presidente da Eritreia, o Isaías Afwerki, assinaram um acordo de paz histórico. E é importante a gente perceber uma coisa. Essa atuação do Abiy Ahmed nesse conflito com a Eritreia foi tão significativa que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019. Então, a atuação do Abiy Ahmed aqui gerou uma grande expectativa internacional dentro do próprio país dele, e ele ganhou, em 2019, o Prêmio Nobel da Paz. O Abiy Ahmed também se envolveu em outros processos de reconciliação dentro e ao redor do Chifre da África. No seu próprio país, ele concedeu anistia a presos políticos, aboliu a censura à imprensa, se concentrou no empoderamento das mulheres e aí, em pouco tempo, o presidente do país, o presidente do Supremo Tribunal Federal e metade dos ministros de seu governo eram mulheres. Então, é importante a gente mencionar uma coisa também muito importante, que o processo de democratização em um país com 100 milhões de habitantes e mais de 80 etnias diferentes, como é o caso da Etiópia, é um processo bastante desafiador. Então, em 2019, a Etiópia, que é um país sem tradição de eleições livres e democráticas, ainda era assolada por grandes conflitos internos. Na época que o Abiy Ahmed recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2019, havia todo um suspense sobre ele, se ele conseguiria cumprir a sua promessa de eleições livres e justas em 2020.
Agora, né, tendo explanado um pouco sobre a atuação do Abiy Ahmed, a gente vem para uma dicotomia que surge em torno da sua figura, né? O que chama a atenção aqui, no que se refere ao Abiy Ahmed, é o grande contraste entre o fato dele ter recebido o Prêmio Nobel da Paz e em cerca de um ano depois ele ter protagonizado o início de um conflito no seu país. A mudança de postura do primeiro-ministro, ela revela, na verdade, uma rivalidade mais antiga na história da Etiópia. Quando o Ahmed chegou ao poder, em 2018, ele trouxe consigo um discurso anticorrupção e pró-direitos humanos que derrubou a antiga aliança multiétnica que governava o país. Essa aliança, né, ela incluía a Frente de Libertação do Povo de Tigré, que Paula mencionou, né? E a FLPT, ela deixou o governo etíope depois. Bem, o Ahmed e o seu partido, o Partido da Prosperidade, eles acusavam a Frente de Libertação do Povo de Tigré e outras facções em torno da Etiópia de violar direitos humanos, de praticar torturas, né? Enfim, vários outros crimes. Então, já no período que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já havia ali uma tensão entre o governo e entre a frente, certo? E aí, o desenrolar da história é que em 2020, diante da realização de eleições locais na região do Tigré, que haviam sido restritas pelo governo em virtude da pandemia, a reação do Abiy Ahmed ela passou a ser mais incisiva. Então, aqui o primeiro-ministro ele restringiu o financiamento federal para a região do Tigré e, em retaliação, a Frente de Libertação do Povo de Tigré atacou uma base militar etíope. Então, a partir desse momento, né, como Paulo explicou, foi que a Etiópia mergulhou em uma guerra civil. Então, assim, o primeiro-ministro, que antes adotara, né, um tom mais conciliador, mais mediador, mais pacificador, lhe rendendo o Nobel da Paz, inclusive, ele decide agora dar início a um conflito sangrento que, enfim, tomou proporções devastadoras. Isso é algo que realmente causou muito constrangimento à comunidade internacional. Na ocasião da escolha e da entrega do Prêmio Nobel, a presidente do Comitê Norueguês do Nobel, né, ela afirma o seguinte, abre aspas, o Comitê Nobel espera que o Prêmio da Paz reforce o primeiro-ministro Abiy em seu trabalho a favor da paz e da reconciliação. É um reconhecimento e também um estímulo a seus esforços. Somos conscientes de que resta muito por fazer. Fecha aspas. E aí a gente vê essa mensagem, toda essa expectativa da comunidade internacional em torno do Abiy Ahmed e compara com as suas publicações nas redes sociais durante o conflito. Em uma mensagem postada no Facebook, né, o primeiro-ministro ele diz o seguinte, abre aspas, que todos os etíopes têm a obrigação de morrer pela Etiópia e que os terroristas de Tigré devem ser enterrados, fecha aspas. A mensagem, obviamente, né, depois ela saiu do ar por determinação do próprio Facebook, por claramente incitar a violência, né? Enfim. Bem, dado todo esse panorama em torno da figura do Abiy Ahmed, nós temos um outro ator também chave, super importante nesse conflito, que Paula também já citou anteriormente, que é a Frente de Libertação do Povo de Tigré, ou de Tigray, né? Que é a FLPT. A FLPT é um movimento rebelde que nasceu em meados da década de 70, sendo nessa altura ainda uma pequena milícia que tinha como objetivo combater a ditadura militar marxista da Etiópia, e a FLTP nessa época conseguiu derrubar o governo marxista em 1991. Tigray, ou Tigré, que foi um lar de um antigo reino que governava a Etiópia, acabou por ser marginalizada por um governo central ao longo do século XX. Os tigreians, ou tigreianos, talvez, como são muito conhecidos os habitantes da região, né,
são um grupo étnico que representa uma parcela muito pequena da população, somente cerca de 7%, em relação aos Oromo e aos Amhara, que representa mais de 60% da população. Assim, apesar de serem um grupo étnico pequeno, isso não os impediu de dominar a Etiópia durante longos anos, né, juntamente com a FLPT. Foi sob o comando do primeiro-ministro Meles Zenawi, que era integrante da FLPT, que a Etiópia emergiu como um país estável, né, numa região que não era nada amigável. Apesar da instabilidade em volta do país, o Zenawi ele conseguiu que a Etiópia tivesse um crescimento econômico significativo. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Internamente, o governo liderado pelo Zenawi e pelo FLPT reprimia a oposição política, restringia a liberdade de expressão, torturava os reclusos. Então, de 2012 em diante, 2012 foi o ano da morte do Zenawi, o governo enfraqueceu, a FLPT enfraqueceu, e isso gerou, né, uma onda de protestos antigovernamentais em 2016, que acabaram por levar o Abiy Ahmed, né, que a gente falou há pouco, ao poder em 2018. Então, né, gente, esse é o panorama em torno da Frente de Libertação do Povo do Tigre, ou de Tigré, e é um dos atores que protagonizaram o conflito. A TPLF ela dominou a política etíope por muitos anos, e isso, inclusive, foi um dos fatores que levaram o Abiy Ahmed a ter em seu governo uma posição mesmo mais dura em relação a esse grupo, né? Já que para o Abiy Ahmed havia uma necessidade de renovação da política do país, e o Abiy Ahmed chegou ao poder, né, com essa ideia, né, de renovação, né? Enquanto vocês estavam aí colocando seus tópicos, né, eu fui lembrando aqui que na pandemia eu fiz um curso sobre política internacional africana. E aí, nesse curso, que foi ministrado por uma professora da UFPB, ela falava muitos aspectos que podem ser interessantes para a gente trazer aqui, né, brevemente. E um deles é que a África, o continente africano, é o maior destino de operações de paz hoje em dia, né? Porque é um território, um grande, imenso território que concentra muitos conflitos internos, né? Muitas guerras civis. E muitos autores, por causa disso, chamam a África de caldeirão de conflitos do mundo. Ao mesmo tempo que existe esse ambiente constantemente belicoso, né, há um certo contraste com o Ocidente, que é aquele ambiente que acredita-se que desde o fim das grandes guerras, né, vive aí uma paz, né, mas a gente sabe que não é bem assim. Então há esse certo contraste entre o Ocidente, que vive em paz depois das grandes guerras, né, mas a África que continua com essas guerras frequentes, né. E aí tem alguns fatores que a gente pode considerar, né? Principalmente as diferenças interregionais, né? Entre as diversas regiões africanas e alguns desafios que são persistentes, né? Como, por exemplo, legados históricos deixados pelo colonialismo e pelo autoritarismo, fatores estruturais, porque nós temos sociedades profundamente divididas, principalmente do ponto de vista étnico, né? Se a gente for fazer memória aqui da divisão da África, né? Que não levou em conta fatores étnicos, né? Então, hoje, as maiores guerras civis na África têm profundas raízes étnicas, por isso. E também instituições políticas, né? Nós temos uma grande centralização de poder nas instituições, né? Governos ditatoriais, autoritários. Então, você junta tudo isso e você tem esse ambiente quase sempre conflituoso, né? E aí, Paula Renata, ela vai falar um pouquinho mais sobre algo. Eu não sei o que Paula vai falar agora, mas é alguma coisa relacionada ao papel dos Estados Unidos, né, Paula, no meio disso tudo, já que a gente fala aqui de colonialismo, neocolonialismo também, que é um medo sempre presente quando a gente fala de África e de ex-colônias, né? Então, acho que é interessante a gente entrar nesse ponto também.
Sim, basicamente o que eu vou trazer agora é pensar sobre dois atores, não sei, contrastantes, não sei se é essa a melhor palavra, mas pensando no papel dos Estados Unidos nesse momento em relação ao acordo de paz entre esses dois atores do conflito e também o da União Africana. Então, assim, é pensar em um ator interno, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, a União Africana é um ator que podemos entender do continente africano, e os Estados Unidos, um ator que não está no continente africano. E é interessante perceber como esses dois atores, então uma força interna e uma força externa, também atuam nesse conflito, sabe? Porque, assim, além desses atores que Maria citou, a União Africana e os Estados Unidos tiveram um papel interessante, vamos dizer assim, dentro do desenrolar do conflito entre a Frente de Libertação do Tigré e o governo federal da Etiópia. Isso porque o acordo de paz que eu citei lá no início do episódio foi entre o governo etíope e a Frente de Libertação Popular do Tigré, intitulado, abre aspas, Acordo para a Paz Duradoura por meios de cessação permanente das hostilidades. Ele foi assinado na África do Sul e contou com a mediação da União Africana. É interessante perceber isso e pensar sobre isso, porque antes da gravação do episódio a gente estava conversando sobre o papel da União Africana e até foi debatido sobre, acho que Maria tinha visto em algum noticiário, em algum texto, fazendo essa comparação entre a guerra da Ucrânia e o conflito no Tigré. E como pensar que essas duas organizações, tipo a Organização União Africana e a Organização União Europeia, nesse tempo lidaram de formas diferentes, conseguiram manejar de uma forma distinta os dois conflitos. Então, enquanto que, de certa forma, a União Africana conseguiu ajustar essas duas forças de uma forma que pudesse ser criado um acordo de paz, ainda assim com fragilidades e não é um acordo de paz super consolidado, super firme. É um acordo de paz que foi, como comentei no início do episódio, recebido até com um choque assim do Ocidente, tipo, uau, vocês fizeram um acordo de paz. Até agora a gente tá fazendo, né, um ano de guerra da Ucrânia e ainda estamos tendo dificuldades. É claro que, como foi falado no início do episódio, o conflito na Etiópia durou 2 anos, então vamos ver se em 2 anos a União Europeia, de alguma forma, consegue fazer que nem a União Africana e desenhar algum tipo de acordo de paz que seja aplicado de fato no conflito da guerra da Ucrânia, assim como a União Africana foi. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas é uma ideia de fazer contraponto entre esses dois blocos e pensar que a gente sempre fala muito sobre o papel da União Europeia, como ela conseguiu fazer X, Y coisas, mas por essa falta de debate sobre o continente africano, a gente também esquece que existe a União Africana e como ela tem um papel fundamental em debates essenciais dentro do continente e como ela teve um papel importante, um papel interno, né, de não ouvir uma pessoa de fora dizer, vocês vão ter que fazer um acordo de paz aí, se resolvam e tal. Não, tipo, foi um organismo africano que se articulou de uma forma que pudesse fazer com que as duas forças entrassem em um consenso e criassem um acordo de paz. Mas as coisas sempre tem que ter, assim, um elemento dos Estados Unidos, né? Porque o mundo é feito dessa forma. E então os Estados Unidos também entraram nessa história. E agora, no início de março de 2023, o chefe da diplomacia estadunidense, o Antony Blinken, visitou a Etiópia com o objetivo de auxiliar a consolidação desse acordo de paz entre essas duas forças e também com o objetivo de revitalizar as relações bilaterais entre os dois países. E é interessante perceber como o mundo é gigante, assim, mas os Estados Unidos sempre de alguma forma tentam se incluir em diversas pautas globais, né? A gente não ouviu falar sobre, por exemplo, sei lá, os Estados Unidos no meio do conflito, a gente falou da Eritreia, da Etiópia, do pessoal do Tigré, mas no finalzinho, assim, depois de fazer todo o acordo de paz, apesar de não ser um acordo super, assim, consolidado, ainda assim existe um acordo de paz, os Estados Unidos entrou na história como uma forma de ajudar, né, segundo o governo estadunidense, a consolidar esse acordo. Mas talvez, mesmo não tendo ganhado tanta repercussão
da sociedade internacional, do sistema internacional, da mídia internacional, algo que pode ter chamado a atenção dos Estados Unidos com relação ao conflito, foi a grande pauta humanitária, né? As grandes questões que chocaram as pessoas que souberam sobre a notícia, já que não foi tão circulada, e os resultados, os resquícios dessa guerra, desse conflito no norte da Etiópia, né, Rafa? Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Sim, então, muitos analistas dizem que o que a gente vê lá na Etiópia é uma crise também no auxílio humanitário. Nós temos, na verdade, uma catástrofe humanitária, segundo muitos analistas. Isso porque lá em 2021, logo nos primeiros meses desse conflito, só 10% dos caminhões que iriam prestar algum auxílio para aquela população conseguiam realmente chegar lá por conta de vias bloqueadas pela guerra, né? E isso porque, por conta de um estado de emergência, né, decretado depois que esse conflito iniciou, a região ela foi isolada do mundo exterior. Então, como Paula disse lá no início, né, faltava coisas básicas, como água potável e eletricidade. Ainda existe dificuldade, né, de acesso desse auxílio humanitário, mesmo após essa paz, né, que foi recentemente colocada. E isso é uma clara violação do direito internacional humanitário, que prevê que todas as partes, né, envolvidas em uma guerra devem permitir e, além de permitir, devem facilitar uma passagem rápida, né, do auxílio humanitário imparcial para evitar uma catástrofe, como foi o que aconteceu na Etiópia, né, uma catástrofe humanitária. E, além disso, né, o direito internacional humanitário prevê que todas as partes envolvidas devem respeitar e proteger toda aquela equipe, né, que vai ali prestar serviço humanitário. No geral, todas as partes envolvidas nesse conflito, elas cometeram graves violações ao direito internacional humanitário e também ao direito dos refugiados. Esses são crimes, né, considerados crimes de guerra e crimes contra a humanidade, segundo o relatório da ONU de 2021. Em outro relatório, né, de 2021 também, a Anistia Internacional chamou a atenção para também os crimes sexuais, né, que vinham acontecendo nessa guerra de forma recorrente. Estupro como arma de guerra, também um aumento considerável da violência doméstica, né? Então, a gente percebe que esse conflito ele afetou e ainda tem afetado muito aquela população, principalmente gerando insegurança alimentar, né? A fome é uma grande marca, principalmente em relação à falta, né, de elementos básicos, né, para a vida humana. Então, a desnutrição grave ela tem aumentado de forma assim absurda, né, na Etiópia ainda hoje. E, além disso, a gente tem o deslocamento forçado de muitas pessoas, né? Então, isso aumenta a crise dos refugiados. E, como eu disse antes, a gente tem a interrupção dos meios básicos, né, de subsistência. Então, comida, água, saneamento básico, energia, enfim. Então, segundo uma estimativa de janeiro desse ano, do Médicos Sem Fronteiras, cerca de 22 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária ainda na Etiópia e nas regiões de Afar, Amhara, Tigré e Nações do Sul. Além desse conflito, né, a gente vê que a região ela enfrenta um grande desastre ambiental ao mesmo tempo. Então, lá está tendo a pior seca dos últimos 40 anos, o que aumenta ainda mais essa crise humanitária. Então, além da insegurança alimentar, né, e também de surtos recorrentes de cólera, os médicos dessa organização encontraram uma outra doença aos montes naquela região, que é a depressão. Então, a seca e o conflito geraram, além disso tudo, um outro efeito, né, que é muito preocupante, que é o crescimento do número de casamentos forçados e da violência sexual, segundo a Unicef. Depois desse geral sobre esses aspectos humanitários, né, é interessante a gente pontuar que existe uma grande suspeita quase certa de que Irã, Turquia, Emirados Árabes e Rússia alimentaram esse conflito, né, na Etiópia, fornecendo armas e drones,
nos últimos anos. Então, isso a gente retorna, né, para aquele comentário de Paula Renata sobre agora os Estados Unidos, né, atuando de forma mais presente nesse processo de paz. Então, a gente vê que essas potências, as grandes potências, elas estão sempre presentes, né? Forças externas estão sempre presentes. E aí, antes da gente finalizar, né, eu queria comentar algo que também vem desse curso que eu fiz sobre política internacional africana, que é algo muito interessante que cabe aqui, né? Não só essas intervenções humanitárias, né, essa presença das grandes potências nesse conflito, eles mostram que ainda, né, abordagem ocidental muito forte, que ela é centrada no Estado. Então, a gente tem focado, né, e provavelmente vai ser mais focado nesse processo de paz que está se iniciando agora, numa reconstrução do Estado, mais do Estado do que na sociedade em si como um todo. Então, a gente vai ter uma grande presença de antigas potências coloniais e forças externas, né, como eu comentei, como a gente já está vendo. E existe um provérbio africano muito interessante, que ele foi citado, né, em muitos momentos desse curso que eu fiz e que cabe para essa situação, né? Ele diz que quando os elefantes lutam, é a relva que sofre mais. Quando os elefantes fazem amor, é também a relva que sofre. O que isso quer dizer? O que esse provérbio ele quer dizer? Quando os elefantes, né, os grandes, eles estão ali tratando, né, seja por meio da guerra, seja por meio da paz, a relva, a sociedade, né, a base, ela sempre vai sofrer mais, seja para a guerra, seja para a paz. Então, isso pode ser algo interessante também para a gente observar nos próximos meses, onde a gente espera, né, ver mais desse processo de paz se desenrolando nesse território, nessa região. Antes eu só queria comentar sobre uma questão assim que me veio à mente quando a gente tava pensando nesse episódio. É que, por exemplo, eu acabei citando rapidamente no início, mas sobre a falta de cobertura da mídia, pelo menos assim, da mídia brasileira, que é a que a gente consome mais, né, em relação à guerra na Etiópia. Uma sensação que eu tinha muito quando começou a guerra da Ucrânia, e como eu citei lá no início, a guerra da Ucrânia começou depois do conflito na Etiópia, é que, tipo, meus familiares ou pessoas próximas, assim, que não são de relações internacionais, ficavam, tipo, chocados, assim, tipo, meu Deus, começou uma guerra no mundo, essas coisas não tinham parado, sabe? Tipo assim, como assim as pessoas estão começando uma guerra de novo? Sendo assim que conflitos armados acontecem todos os dias, em vários lugares do mundo, sabe? Tipo assim, a gente tem uma sensação que as coisas não acontecem, porque como acho que foi Maria que citou, essa sensação de que, tipo, existe o Ocidente civilizado, né, entre aspas, após as grandes guerras mundiais, que não entram em briga, então a gente acaba ouvindo mais sobre uma questão de guerra comercial, um atrito ou outro, mas não necessariamente as guerras armadas e de conflito. Então, existe essa sensação generalizada de que não existia guerra, não existia conflito armado, as pessoas não morriam de, sei lá, grupos inimigos entrando em conflito. E aí, com a guerra da Ucrânia, ficou tipo, meu Deus, agora estamos em guerra. Mas, assim, a guerra sempre existiu em vários lugares, vários atores diferentes, não só no norte da Etiópia, mas em tantas outras localidades do mundo, sabe? E é interessante perceber como a gente ouve pouco falar sobre isso. Não existe uma grande reportagem no, sei lá, não vou falar aqui, na Globo News, sobre cobertura, existe cobertura da guerra da Ucrânia, né? Tipo, passar um mês falando da guerra da Ucrânia. Mas não existe a cobertura um mês da guerra no norte da Etiópia. A gente sabe que depois existem todas as questões de hierarquia de pautas e tal, as pautas que são vistas com maior interesse do público, essas coisas, mas também o que a gente acaba recebendo, né? Às vezes falar sobre a Etiópia dura, sei lá, 15 segundos no Jornal Nacional, sabe? Tipo assim, aconteceu no mundo, tem 15 segundos. E aí você não consegue absorver essa informação, tipo, não é algo que fica. Você viu e acabou, pronto, tchau. Que país era aquele mesmo? Então, acho que pensar sobre também o que a gente acaba consumindo, sabe? Tipo, o que vem até nós, o que a gente também desconhece. Muitas vezes, existem milhares de coisas acontecendo nas relações internacionais, em tantos países, tantos confrontos, tantas discordâncias e tal. E a gente não sabe muito sobre isso. Não sei, vou botar aqui uma enquete nesse episódio. Você sabia sobre a guerra no norte da Etiópia, sim ou não? E aí a gente pode saber, talvez. Responda um questionário que talvez será colocado aqui
nossas enquetes do Spotify. Mas é isso, assim, era só para abrir essa reflexão. Não sei se Maria quer comentar mais alguma coisa antes das indicações. Se não, a gente pode partir para as indicações de hoje. Não, podemos partir para as indicações. Eu acho que eu não tenho nada para falar mais. Então, show. Acho que a única coisa que eu tenho para indicar é o site do Médicos Sem Fronteiras, que é um site que tem várias informações, principalmente recentes, né, atualizadas, sobre a Etiópia e também outros tantos conflitos que estão ocorrendo agora no mundo, né? Então, é uma fonte muito interessante para a gente ter acesso a essas informações, né, sobre Etiópia e também outros conflitos que estão acontecendo agora. A minha indicação de hoje é uma matéria produzida pela DW, né, já que eu falei sobre mídia e cobertura da guerra no norte da Etiópia, indicar um veículo de mídia que falou sobre a guerra na Etiópia, que é a matéria da DW que se chama Inimigos que são aliados na luta contra as forças de Tigray, e fala sobre o papel da Eritreia e traz é uma matéria interessante, não é muito longa, se você quiser relembrar o que a gente falou aqui sobre como a Eritreia entrou no conflito de um outro país, da Etiópia, que já tinha problemas com ela, só que a Eritreia também tinha problemas com o pessoal do Tigray, então são muitos problemas envolvidos juntos. Se quiser dar uma olhada, dar uma recapitulada sobre essa história de inimigos de longa data, vale a pena dar uma lida na notícia rapidinha, mas tem alguns detalhes interessantes, tem algumas entrevistas, então essa é a minha indicação de hoje. Maria? Bom, a minha indicação é uma matéria que saiu no G1 em ocasião do aniversário, digamos assim, de 1 ano do conflito, né? E aí nessa publicação eles fazem mesmo que um geral, né, em torno do conflito, em torno dos atores, em torno da região do Tigré, né? Enfim, enfatiza mesmo essa questão que eu trouxe para vocês hoje, né? Quem são os protagonistas do conflito, né? Então eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então é isso, né? Vamos finalizar o nosso episódio hoje. Muito obrigada, meninas, por todo esse conhecimento compartilhado aqui com nossos dicotômicos. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @dicotomia_cast, assinar a nossa newsletter, Dicotomias Expressas, que vai sair daqui a pouco no início do próximo mês, e ficar ligadinho nas nossas redes sociais, nos próximos episódios que vão sair aqui e nas outras plataformas suas favoritas. E é isso. Até a próxima, galera. Até a próxima, e avisando que em edições passadas da Dicotomias Expressas nós falamos sobre a Etiópia. Então, se você quer saber sobre coisas do Brasil e do mundo, não deixe de assinar Dicotomias Expressas, nós trazemos coisas do mundo inteiro. Mas é isso, valeu pessoal, espero que tenham gostado do episódio e até uma próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Abraços, se cuidem. Até mais.